Olá pessoal, eu sou a Sol e você está no canal Na Casa da Sol. E hoje eu trouxe para vocês esse porta-papel higiênico feito com latinha de leite em pó e papelão. E para começar, eu fiz um círculo no meio da tampa e cortei com estilete e depois eu dei uma lixada. Como eu não tenho seladora para plástico, eu dei uma quebradinha com lixa por toda a superfície da tampa onde eu iria pintar. E de fundo usei uma tinta cor de creme para depois fazer um efeito de mármore com um tom de azul para combinar com a parte interna da tampa, um cor de tom azul claro e outro mais escuro. Passei uma fita adesiva nos lugares onde eu não quero que pegue a tinta, passei 2 camadas de tinta creme e deixei secar. E agora eu vou dar umas batidinhas passando a tinta azul clara e a tinta escura, revezando as duas juntamente uma com a outra. Usei uma luva dessas de tomar banho para ir dando batidinhas primeiro com uma esponja e depois dando os detalhezinhos com a luva. Sem muito estresse, gente, eu só fui pegando a tinta, passando e mesclando as duas cores. Enquanto a nossa tinta seca, peguei um papelão, enrolei ele para amolecer e retirei uma das camadas do papelão para aproveitar aquelas ondinhas que ficam no meio dele. Limpe todo o excesso de papelão e de cola com um pano úmido e deixe secar. Corte certinho o nosso papelão na medida da nossa lata, passe cola branca e vá enrolando certinho a lata, vá colando até terminar toda a volta e tome cuidado para não colar torto, porque senão a gente pode estragar o papel. Terminada essa etapa e a cola já bem sequinha, agora nós vamos partir por acabamento. E eu usei goma laca daquelas marronzinhas para dar o acabamento e dar uma impermeabilizada nesse papel para a gente poder usar ele em lugares mais úmidos. Passei com um pincel por toda a volta, deixei a goma laca absorver bem no papel e depois eu deixei secar. Ficou um tom bem natural, porque a goma laca ela é um pouquinho só mais escura do que o tom do nosso papel. Eu não tinha solvente em casa, gente, para limpar o pincel, então eu usei a goma laca transparente para dar um brilhinho na nossa tampa, porque a goma laca transparente ela é solúvel em álcool e fica mais fácil para limpar o pincel. Depois eu passei a goma laca transparente também em volta da nossa lata na parte do papelão para também dar mais rigidez e um brilhinho. Vida real, gente, a Tetê não para de latir. Bom, eu fiquei pensando o que eu deveria fazer para enfeitar a minha latinha. Então eu usei os retalhos de papelão que sobraram e cortei e fiz essas pétalas. Só que aí eu percebi que elas eram muito duras, então eu tive que tirar a outra camada que fica do outro lado e usar só a camada ondulada. Depois eu fui dando uma ajeitada nas pétalas para dar um formato como se fosse uma flor de verdade. Cortei um pequeno círculo de papelão para servir de base para as minhas pétalas. Colei 5 pétalas numa camada e mais 5 pétalas em outra camada. Depois eu fiz um tufinho com um barbante de algodão para imitar o miolo. Com a nossa florzinha já montada, agora eu vou passar uma goma laca para dar um acabamento e um reforço nessa flor para que ela também aguente a umidade. Vou passar por toda ela e quando secar, eu vou colocar umas miçanguinhas para imitar uma flor natural. Depois de colocar as miçangas, vou dar uma ajeitada nas pétalas e passar mais uma camada de goma laca transparente para dar um brilhinho e uma força nessa florzinha. Já estamos quase terminando. Vou colocar essa renda de algodão cru, vou colar em cima e embaixo do nosso porta-papel. Fiz um laço de barbante, anexei na nossa flor e depois de tudo isso ainda vou passar mais uma cera pátina dourada para dar um up na nossa peça. E foi muito divertido fazer esse trabalho, eu não gastei quase nada e o resultado ficou muito bom. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram da minha latinha? Uau! Se vocês gostaram, curte, comenta e se inscreve no meu canal para saber tudo que eu trago por aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus!